Boa tarde, estamos em mais uma conversa na Eclésia. Hoje tenho na minha companhia Nisso Lourenço, jornalista da Rádio Renascença. Muito obrigado por estares connosco. E o Ricardo Perna, jornalista da Família Cristã. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado eu pelo convite. Eu começo contigo, Eunice, porque nas celebrações do 25 de Abril tivemos polémicas à parte nos discursos, tivemos referências ao Papa Francisco e aquilo que têm sido os alertas do Papa para o que vai ser o pós-pandemia, em termos de crise e da necessidade de não deixar ninguém para trás, e também, muito curiosamente, sendo o primeiro Papa sul-americano, tivemos alertas para a União Europeia e para o que deve ser o futuro da União Europeia, o que não deixa de ser curioso. É uma voz com autoridade reconhecida para falar destes temas. Não surpreendeu que tivesse sido referida no Parlamento no 25 de Abril, imagino. Não me surpreendeu que tivesse sido referida, sobretudo pelo Presidente da República, que gosta de facto muito de citar o Papa Francisco. Surpreendeu-me que tivesse sido citada pelo Presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues. Ambos citaram o Papa, mas em vertentes diferentes. No caso do Ferro Rodrigues, que foi o primeiro discurso, citou o Papa sobre a Europa, para no fundo dizer como é que a Europa não se une e não resolve de forma solidária os problemas desta pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa citou o Papa para dizer que não podem ser deixados para trás e ser sacrificados no altar da economia aqueles que têm menos capacidade para lidar com esta crise. Mas ainda antes dos discursos, o Papa foi muito citado a propósito desta cerimónia, na discussão sobre a própria cerimónia, porque foi muitas vezes dado como exemplo a celebração que o Papa fez sozinho, praticamente, na Praça de São Pedro, como um exemplo de uma cerimónia que não precisou de ter muita gente para ter grande impacto. E achei muito curioso que uma das pessoas que citou o Papa Francisco e essa cerimónia na Praça de São Pedro e na Basílica de São Pedro, como exemplo de uma ocasião em que houve uma celebração muito marcante, sem ser preciso ter muita gente, foi João Soares, que é alguém completamente insuspeito, que é um socialista que já discursou várias vezes em sessões solenes do 25 de Abril, que é alguém que esteve no Largo do Carmo no próprio 25 de Abril e que foi uma das vozes dentro do PS que criticou a forma como a cerimónia era para ter decorrido e que depois, um bocadinho por pressão mediática, se foi ajustando, acabando por ter muito menos gente do que aquilo que era suposto ter. Ricardo, há aqui uma coisa que foi referida, eu vi que tu foste acompanhado deste tema e também publicando algumas coisas até nas tuas páginas, nas redes sociais, que é a capacidade, aqui um dos exemplos que foi evocado é a capacidade de reinvenção e de adaptação que a Igreja Católica tem, é algo histórico, mas que o Papa Francisco, com aquela Urbi et Orbi extraordinária do dia 27 de março, com a forma como celebrou a Páscoa, também deu um sinal. Houve ali sinais do que é possível fazer num tempo de exceção, que escaparam na percepção aqui em Portugal? Eu acho que, de uma forma geral, tanto o Papa Francisco como a própria Igreja aqui em Portugal têm tido essa capacidade de se reinventar e de andar um bocadinho à frente daquilo que têm sido as medidas dos governos nos vários países, também aqui em Portugal. Ou seja, eu acho que o Papa Francisco tem sido um exemplo muito grande no mostrar, de facto, de como é possível abdicar à partida de uma coisa tão importante como sendo as pessoas reunidas comunitariamente, em tudo, para poder combater uma coisa que é muito mais grave, ou seja, dar muito mais valor à vida humana. Eu acho que isso claramente escapou na questão do 25 de Abril. A questão do 25 de Abril foi muito mal gerida, porque desde o início houve uma tentativa da colocação da questão num campo ideológico, quando as primeiras críticas não se fizeram à celebração, mas à forma de celebração, nomeadamente o líder do CDS fez essa referência, e depois há ali uma primeira resposta
mal-humorada de Ferro Rodrigues, que coloca a coisa num ponto ideológico, que a partir daí passou a ser essa a chave da discussão, quando não era. E o Papa Francisco mostrou, através das suas atitudes, como nós também poderíamos ter feito de maneira diferente aqui, e pronto, e claramente acabou por ser citado, e bem, em muitos casos, quando as coisas não foram feitas como poderiam ter sido feitas, claro. Eu pessoalmente, há uma coisa que eu fui dizendo a quem me foi perguntando, que é, nós quando olharmos para as imagens da Urbi et Orbi de 27 de março, nós vamos saber exatamente que aquele tempo era um tempo excepcional. Se bem que quando olhamos para o 25 de Abril de 2020 em Portugal, estão o mesmo discurso e a mesma situação, as mesmas pessoas, e pontualmente vê-se que há menos gente, e acho que faltou essa percepção e essa capacidade. Só não é o mesmo discurso, porque foi um discurso excessivamente justificativo da própria cerimónia. Sim, o próprio Marcelo. Curiosamente, no mesmo dia, a Itália celebrou 75 anos da sua libertação. E com contingências maiores do que Portugal. E, portanto, a cerimónia em Itália foi o presidente Mattarella ir sozinho ao Altar da Pátria, que é aquele monumento branco enorme, conhecido também como Bolo da Noiva, depositar uma coroa de flores. E depois a outra forma de celebrar foi a forma que os portugueses também tiveram, foi cantar à janela. Os portugueses cantaram o Grândola e os italianos cantaram o Bella Ciao. Mas, olhando para as várias cerimónias, de facto, as imagens do presidente Mattarella também vão identificar um tempo excepcional. E quer dizer, que cerimónia não havia de ser numa data tão redonda como 75 anos da libertação do fascismo em Itália, não é? E eles ficou reduzido a uma coroa de flores e ao presidente no Altar da Pátria. Eu quero inserir aqui na nossa conversa uma outra realidade. Aqui tivemos o 25 de Abril, outra realidade italiana. A partir de 4 de maio há uma série de medidas, nós aqui também vamos acabar o estado de emergência, para um regresso gradual, a palavra-chave tem sido essa, gradual, à normalidade. E no primeiro momento, o governo italiano deixou de fora deste regresso gradual a possibilidade da celebração comunitária. E é um primeiro momento, eu chamo aqui a atenção para ver o que é que será possível projetar em Portugal, de algum confronto nestas situações, porque a Conferência Episcopal Italiana desde logo disse que era inaceitável promover um regresso do comércio, de atividades sociais, comunitárias e também individuais, sem que fosse previsto um regresso às celebrações comunitárias. Este comunicado era um bocadinho mais duro do que é habitual, e a verdade é que depois de chegar a este comunicado, o próprio governo disse, como aqui está na notícia que eu redigi, queria começar a estudar um protocolo para que se permita a participação dos fiéis nas celebrações litúrgicas, aqui no caso da Igreja Católica especificamente, em condições de máxima segurança. Nós aqui em Portugal já tivemos notícias que vão no sentido de haver um estudo sobre o que vai ser o regresso às celebrações comunitárias. Foi muito mediática, por exemplo, a visita do primeiro-ministro António Costa ao Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que é o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Eu nisso, tu prevês que aqui esta passagem à normalidade seja mais calma, no sentido em que, como disse o Ricardo, a Igreja Católica antecipou medidas e por isso tem um certo, vou chamar assim, um plafond de confiança para gastar agora no regresso? Eu penso que sim, acho que sobretudo será sempre um regresso mais dialogado, e António Costa, quando foi encontrar-se com o Cardeal Patriarca, também quis dar esse sinal, e quis dar esse sinal numa altura muito concreta, em que estava a haver muita polémica sobre precisamente a celebração do 25 de Abril, e com muitos católicos a levantarem a voz nas redes sociais, a dizer como é que é possível, nós não podemos celebrar a Páscoa e vai celebrar-se com muita gente o 25 de Abril, e António Costa foi no dia 20 encontrar-se com o Cardeal Patriarca, e foi aliás lá que o Primeiro-Ministro falou pela primeira vez sobre as polémicas relativas ao 25 de Abril, aproveitando para salientar o bom senso da Igreja Católica
em tudo aquilo que tem feito. E o próprio governo quis dar esse sinal de bom senso na celebração do 25 de Abril, ao irem apenas 4 dos 70 membros do governo que poderiam e deveriam estar no Parlamento naquele dia. Porque, deixa-me só aqui ainda voltar um bocadinho ao 25 de Abril, só para dizer que o que esteve em causa nunca foi não se celebrar, nem sequer não se celebrar no Parlamento. O que estava em causa era a dimensão da celebração e a quantidade de pessoas na sala. E essa quantidade foi diminuindo desde aquilo que a Conferência de Líderes aprovou e que permitia que estivessem entre 200 e 300 pessoas na sala, e aquilo que acabou por acontecer, que foi cerca de uma centena. Aqui em Portugal, eu acho que a Igreja se antecipou nas medidas e acho que vai retardar-se um bocadinho no regresso. Estou a falar sem saber nada sim. De muito concreto, mas tendo em conta que foi por cautela e por, no fundo, por amor aos fiéis, porque o que está aqui em causa é a vida de todos, não é a vida de um ou de outro, é a vida de todos. E foi por essas razões que a Igreja se antecipou, inclusive ao estado de emergência. Eu presumo que também será com muita cautela e muito bom senso que a Conferência Episcopal vai dizer como é que se deve regressar. E aquilo que ficou definido depois desse encontro entre o Dom Manuel Clemente e o Primeiro-Ministro foi que será tudo definido, em diálogo com as autoridades sanitárias. Portanto, ainda temos de esperar por essa definição. Espanha, soube-se há pouco que vai voltar também gradualmente às celebrações, primeiro com 1/3 da capacidade de cada igreja, com presença de fiéis num 1/3 da capacidade, e depois, se tudo estiver a correr bem, para metade. Eu acho que o principal problema que a Igreja, o principal desafio é como definir quem é que pode ir. Sim. Porque, por natureza, a Igreja está de portas abertas e não há seleção de pessoas à entrada para a missa. Como definir, então, qual é aquele 1/3 das pessoas que costumam ir que desta vez pode ir? Uma parte do problema estará resolvido pela própria falta de confiança das pessoas, ou seja, eu acho que há pessoas que não vão ter confiança para sair para celebrações assim que for possível. Mas também há muita gente desejosa de voltar a ir à missa. E gerir este desejo e esta contenção, eu estou à espera de perceber como é que os bispos vão dizer que deve ser feito. Sim, estamos todos. Ricardo, este é um tema que não é tão consensual, se calhar, como as pessoas podem ver numa leitura epidémica, porque há muita gente que está verdadeiramente magoada com a suspensão das celebrações comunitárias. Pensas que isso pode afetar o regresso, de alguma forma, uma pressão maior? Eu acho que há aqui muitas coisas em jogo. Eu concordo com a Eunice quando ela diz que isto poderá ser mais retardado do que outros aspectos. Porque principalmente há uma questão logística que a Igreja vai ter que saber resolver. E enquanto não conseguir resolver, é preferível, ou será preferível, imagino eu, retardar o início das celebrações comunitárias, precisamente para procurar garantir que depois não há... A Igreja ganhou a tal confiança das pessoas porque soube gerir muito bem a situação. E qualquer tipo de má gestão agora, com celebrações onde não se consiga fazer respeitar a entrada das pessoas ou a lotação do espaço, com celebrações onde claramente haja um desrespeito pelas normas, vai destruir essa confiança que a Igreja soube angariar e que lhe levou de facto até que o Primeiro-Ministro se referisse ao exemplo e à referência que a Igreja foi no combate à pandemia. O que foi significativo, aquele encontro com o Dom Manuel Clemente foi de facto significativo. Agora,
também acho que há muita gente, eu não sei se haverá assim tanta gente contra a suspensão completa da Eucaristia. Eu acho que houve muito barulho mediático em termos de redes sociais, não sei se será assim um número assim tão grande, porque eu acho que da parte de muita gente há uma compreensão grande de que isto é um sacrifício necessário de ser feito. E, portanto, não acredito nisso. Agora, acredito que, por um lado, haja algum receio das pessoas de regressarem às celebrações comunitárias, e uma fatia significativa da população em muitas igrejas estão em grupos de risco. Portanto, essas então poderão ainda mais resguardar-se disso. Também tem sido falado muito na importância de manter ou de recuperar aquilo que foi recuperado durante este tempo de pandemia, que é a questão da comunhão espiritual. Um enriquecimento do conhecimento e da vivência da comunhão espiritual pode ajudar também as comunidades a manterem-se mais tempo nestes tempos agora de confinamento, e não só para o futuro depois é outra questão que poderemos depois falar, mas nestes tempos manterem-se um bocadinho mais ainda afastadas destas celebrações e encontrar novas formas. Os bispos já foram adiantando algumas coisas, já foram adiantando a possibilidade de multiplicar o número de celebrações, já foram identificando, há pelo menos da parte de 2 ou 3 países, já algumas indicações com sugestões práticas de ter portas de entrada e de saída, de ter rotas de comunhão bem definidas. Agora, vai ser curioso perceber como é que nós vamos aqui gerir isto, mas acho que vai ser gerido de facto com muita cautela, porque a Igreja demonstrou essa cautela e não há razão nenhuma agora para deixar de a ter por um mês ou 2. Desculpa, há soluções que podem fazer sentido nos locais e não fazer noutros. A questão de aumentar o número de celebrações. Eu vivo e faço a minha vida de igreja numa paróquia rural, no concelho de Alenquer, em que o meu prior tem 3 paróquias, é coadjutor de uma 4ª e, portanto, só uma dessas paróquias tem 11 lugares de culto, e, portanto, ele já faz normalmente pelo menos 4 missas. Ora, não há capacidade para fazer ainda mais. Por outro lado, são locais que, na sua maioria, têm uma população muito envelhecida e, portanto, população de risco para esta doença. E que, por outro lado, também não têm tanto acesso aos meios tecnológicos e digitais como populações mais novas ou populações em sítios mais urbanos. Portanto, eu acho que não será possível ter aqui receitas que sirvam a todos da mesma maneira. Vai ter que haver alguma flexibilidade para depois também, sempre com bom senso e sempre com precaução, em função de cada realidade, o respectivo prior ou até em reunião de vigararia perceberem quais são as melhores formas de ir retomando esta normalidade, que por enquanto não será normalidade nenhuma, para irmos retomando aos poucos. Eu vou convidar-vos agora a visitar comigo 2 intervenções do Papa Francisco, que têm a ver com a realidade próxima também em Portugal, embora não sejam do imediato. Tem a ver uma primeira com uma notícia sobre o pós-confinamento, o pós-quarentena. É algo que, com o fim do estado de emergência, começa a ganhar força no discurso informativo, mas começa a ganhar força também nas conversas em casa e nas conversas profissionais. A possibilidade de haver um levantamento progressivo das medidas de confinamento, e numa das suas homilias, que tem sido basicamente uma leitura da realidade social e espiritual também da humanidade neste momento de pandemia, o Papa alertava para a necessidade de prudência naquilo que vai acontecer em seguida e, sobretudo, com prudência e com a necessidade de seguir as indicações das autoridades. Noutra homilia, esta já hoje, nesta quarta-feira, perdão, o Papa fala de outro tema que está ligado a estas questões, estas medidas de confinamento e do isolamento social, que é a questão do desemprego,
Nós, na sexta-feira, vamos celebrar o 1º de maio, este ano com um cenário muito diferente do que tem sido habitual, sem grandes manifestações, mas também com outras grandes preocupações, até no caso europeu, com o que vai ser a solidariedade da União Europeia na resposta a esta crise. Eunice, de que forma é que estas mensagens do Papa podem chegar a um país que, pelo menos estruturalmente, ainda é, na sua maioria, católico, e podem também servir de estímulo para a consciência da responsabilidade que ainda nos é pedida, mesmo após o final, ou se calhar sobretudo após o final do estado de emergência? Aquela primeira homilia que te referiste, aquela em que o Papa pede prudência, até interpretei um bocadinho como resposta e complemento ao comunicado dos bispos italianos, numa de vamos lá ter calma, claro que todos queremos voltar à normalidade e que essa normalidade inclua as celebrações litúrgicas, mas temos todos de continuar a ter regras de prudência e de confinamento, mesmo com alguma abertura. Quanto à segunda que tu te referiste, aos problemas de quem perde o emprego, tem sido, o Papa já tem feito essa referência noutras ocasiões, até naquela celebração a que já nos referimos de março, quando diz que estamos todos no mesmo barco. Eu acho que o Papa também já está a pensar em muitos que podem ser excluídos deste barco, e eu acho que essa tem de ser a grande preocupação das instituições ligadas à Igreja, à pastoral caritativa, à Caritas, os centros sociais paroquiais. Muitos estão a mobilizar-se nesse sentido. Há muitos apelos de alguns setores, feito inclusive por padres nas missas que transmitem online, de quem saiba de alguém em dificuldades que avise o prior. Há paróquias que estão organizadas já de forma a poder ir socorrendo quem estiver mais aflito, seja por perda de emprego, seja por perda de rendimentos, com regimes como o de layoff, e é preciso que as instituições da Igreja ligadas à pastoral socio-caritativa estejam de facto muito atentas, porque temos aqui muitas vezes aquilo que se chama de pobreza envergonhada. As pessoas nem sempre têm à vontade para pedir ajuda, e pode ser alguém que, por reparar num pequeno pormenor, acaba por conseguir dar ajuda, ou pelo menos chamar a atenção de quem possa ajudar. Ricardo, o que é que tu pensas que vai ser o impacto destas mensagens do Papa? Eu acho que tem sido muito, muito, muito interessante, e eu acho que só mais tarde é que nós vamos conseguir ter uma verdadeira dimensão daquilo que foi a atuação do Papa Francisco nesta fase toda de pandemia. Porque, como eu dizia há pouco, e volto a reforçar isto, a Igreja precisa dos fiéis para sobreviver, a Igreja para tudo, seja a nível financeiro, seja a nível da própria sua missão de evangelização. E esta atitude do Papa de dar o exemplo de acabar com a presença de pessoas nos espaços celebrativos durante tanto tempo, de continuar a pedir prudência, ou seja, de abdicar daquilo que seria o cerne um dos cernes da vida católica, que é a comunidade. Seja a nível também, e temos vindo a ter muitos registros disso no país, da quebra de rendimento nas paróquias, que pode colocar em causa o rendimento dos próprios sacerdotes. Tudo isso são gestos de uma entrega ao próximo, com todo este sofrimento que a própria Igreja pode sofrer, e que tem sido extremamente interessante de observar, porque de facto há aqui um abdicar completo de uma vida da Igreja que era o habitual e que era aquilo que trazia a tal segurança, a tal estabilidade à Igreja, para um tempo em que de facto o importante são as pessoas. E isso ele tem mostrado muito, e não só mostra isso, como depois também todas as suas homilias, todas as suas intervenções vão tocando em pontos que são chave. É os desempregados, há dias eram os artistas, depois era os profissionais da linha da frente, depois eram os outros profissionais, enfim. Até os agentes funerários já foram referidos. Exato, ou seja, mesmo
quando nós, daqui a uns tempos, conseguirmos olhar com alguma distância para isto e conseguirmos perceber, de facto, o que é que foi a atuação do Papa Francisco nisto, percebemos para já o porquê dele ser tão citado por outros líderes que de facto não estão a fazer o mesmo que ele. E por outro lado, conseguimos compreender a importância que é desta missão da Igreja de não só ir ao encontro dos outros, como ser capaz de abdicar dela própria por causa dos outros. E eu acho que isto tem sido muito interessante da parte de toda a Igreja, mesmo que aqui e ali haja alguma controvérsia e alguma reclamação, de uma forma geral, a Igreja tem feito isto e acho que a Igreja em Portugal tem sabido também fazer isso. Tem sabido ir ao encontro das pessoas de outra maneira e tem sido interessante também perceber, olhar para as diferentes atuações dos bispos nas diferentes dioceses, uns com uma abordagem mais pastoral no terreno, que também porque são mais novos e podem fazer esse tipo de coisas, outros com as iniciativas das missas, de outro tipo de mensagens, quer dizer, a presença da Igreja tem-se feito notar de uma forma muito, muito intensa, apesar de não haver presença física, e isto tem sido também muito interessante de perceber, e acho que passará por aqui, ou seja, com muita cautela, com muita prudência, e seguindo sempre o exemplo do Papa, porque ele tem mantido aquilo que deve ser o rumo, eu acho que fará todo o sentido olharmos para isto mais tarde e percebermos de facto o papel que a Igreja teve em todo este processo. E tem sido muito interessante perceber como a sociedade olha e ouve a Igreja com mais atenção neste período, mesmo que às vezes seja para criticar, mesmo que às vezes seja para questionar, afinal, o que é que a Igreja está a fazer para ajudar e o que é que a Igreja está a dar, já que tem tanto, porque é esse também muitas vezes a ideia generalizada. E às vezes apetece-me responder, olha, está a dar o maior sacrifício de todos, que é os fiéis não poderem ir à missa. Além de tudo o que já foi noticiado e que tem sido noticiado, e o que não é noticiado trabalha no terreno, não é? Mas obviamente esse é um sacrifício que quem não vai tem alguma dificuldade em perceber, e apesar de todos os bons exemplos e de muitas iniciativas que houve de fazer chegar a missa de várias maneiras aos fiéis, a Igreja é comunidade, a Igreja, nós não vivemos a fé sozinhos e, portanto, temos muito esta necessidade de a viver em comunidade. E uma vigília pascal passada em casa, a olhar para o televisor ou a ouvir a rádio, não é certamente a mesma coisa. Sim, claro. Não, mas tem sido interessante perceber o volume de pessoas que mesmo assim se têm mantido e querido manter nas celebrações e em tudo isso tem sido extraordinário. A capacidade de multiplicação, porque depois nós analisamos as visualizações de um vídeo e esquecemos, ou não nos podemos esquecer, que multiplicamos isso pela família que em casa assiste. E, quer dizer, missas diárias tem sido, em alguns locais, estamos a falar de milhares de visualizações. Sim. Não temos milhares de pessoas todos os dias na Eucaristia, não é? Nem de longe. Sim, vamos ver como é que isso depois se traduz. Uma das mensagens do Papa dos últimos dias foi também contra uma excessiva digitalização da fé. Já agora, nós que trabalhamos todos nesta área, que estamos muito tempo online a trabalhar, também convém exato aquilo que a Eunice dizia, que há uma dimensão comunitária que é identitária, que é fundamental naquilo que é a definição do ser católico e que nós vamos tentar recuperar com os passos que forem necessários, com a segurança que for necessária neste pós-pandemia, e que seguramente vai ser uma grande lição para todos. Eu quero agradecer-vos muito pela vossa presença, pela vossa sabedoria nesta conversa que passou tão depressa. Muito obrigado, Eunice, muito obrigado, Ricardo. Tenho a certeza que quem está obrigado pelo convite. Quem nos vai ver, que certamente vai dar o seu tempo bem entregue. Nós voltaremos a encontrar-nos para a semana aqui nestes Conversas.